Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que nós estamos aqui novamente reunidos no culto da Igreja Presbiteriana aqui do Jardim Olinda, em Campinas, onde os nossos irmãos estão participando aí nas suas casas. Ainda estamos impedidos de nos reunir, por prudência, estamos ainda mantendo nossos cultos online. Então, é uma possibilidade muito boa de que qualquer irmão, de qualquer local do país, de Campinas, do nosso estado, enfim, de qualquer local do mundo, possa estar participando também conosco nesse culto de adoração ao nosso Deus. Dando início ao nosso culto, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, ali no livro de Colossenses, no capítulo 1. Vamos lá, abrindo, quem quiser acompanhar. Senão eu vou fazer a leitura daqui a pouquinho também. Colossenses 1. O nosso culto, essa participação minha é gravada uns dias antes, não é ao vivo. E nesses dias, agora, temos recebido notícias, e talvez quando esse culto for transmitido, essas notícias se efetivem de alguma forma. Mas as notícias sobre uma nuvem de gafanhotos que está chegando aí no país. Não bastasse a pandemia, não bastasse essa infecção por esse vírus tão danosa que está sendo para nós todos, né? Agora temos essa notícia de uma nuvem de gafanhotos que está devastando plantações na Argentina, que está entrando talvez aí pelo Rio Grande do Sul, e sabe-se lá para quais estados ainda possa ela subir. Algumas pessoas, com relação a essa nuvem, essa situação toda, têm se apavorado e têm falado até sobre o pesar da mão de Deus, sobre as pragas que estão caindo. Irmãos, eu não entendo nada de escatologia. Talvez o pastor Naor ou outros pastores, o próprio seminarista Horácio, tenham uma condição melhor de falar sobre escatologia. E não me cabe aqui falar. Eu quero falar diferente. Eu penso que o nosso Deus não é um Deus de pesar, um Deus de mão pesada e que agride os seus. Pelo contrário, nós somos resgatados. Ali no texto de Colossenses, como eu disse, capítulo 1, versículos de 11 a 14, e depois pulamos para o 22. Vamos ler esse texto. Colossenses 1, 11. Sendo, pois, fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Perdão, irmãos. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. No 22, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele como santos inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor. A maior prova do amor de Deus para conosco foi ter nos enviado Cristo. Que Cristo, através do seu sacrifício, se deu por nós e nos apresenta perante Deus no reino do Filho, no reino do seu amor, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não se preocupem com a pandemia, não se preocupem com a praga dos gafanhotos, enfim, não se preocupem com isso. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de remissão. Basta a você que ainda não conhece a Cristo, que entregue a sua vida a Ele, que Ele vai remir e desculpar todos os seus pecados, e vai te apresentar a um reino do nosso Pai, um reino de amor, um reino de graça e de glória, como santos irrepreensíveis na sua presença. E viveremos esse reino de amor, como uma família, como uma igreja de Cristo, agora nos céus. Então, vamos começar nosso culto com uma oração, invocando o nosso Deus, para que Ele esteja conosco nesse tempo, nesses minutos aqui que nós estamos reunidos como igreja, para que esse culto seja uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus de amor, graças te damos porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos celebrou a nossa existência, a tua criação, Senhor, com a vinda de Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos redimiu de todas as culpas, erros e pecados, Senhor. E esse mesmo Cristo nos apresenta no céu, Senhor, como irrepreensíveis, Senhor.
no seu reino de amor. Não nos aflijamos, Senhor, se existem doenças, se existem pragas, porque nós já estamos salvos e já estamos perante a esse reino de amor. Que o Senhor possa nos dar tranquilidade, nos dar felicidade, Senhor, e com alegria nos colocarmos na Tua presença. Receba, Senhor, o nosso culto, receba, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor a me ser sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus.
Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Boa noite você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos felizes pela sua presença. Dando continuidade ao nosso culto, esse é o momento qual nós chamamos de intercessão. É o momento que nós temos a oportunidade de orar por pessoas, orar por situações. E motivo de oração é o que não falta nos nossos dias. Motivo de oração é o que não falta neste tempo em qual nós estamos vivendo. Como o Evandro disse já no início do culto, o Brasil e alguns países aqui da América Latina já enfrentam essa invasão de gafanhotos. Nós não sabemos quais ainda são os riscos que já causaram ou que ainda vão causar. Mas o fato é que nós precisamos orar pelo nosso país. O fato é que nós precisamos continuar orando pelo nosso país, orando por essa situação que nos foi apresentada no início dessa semana. E orando também, continuar orando pela pandemia qual nós estamos vivendo, pela crise de saúde que o mundo está vivendo, pela crise econômica que o Brasil e o mundo se encontram. Então este é o tempo que nós separamos do nosso culto, para nós intercedermos, para nós clamarmos a Deus, para nós conversarmos com Deus sobre essas coisas. Eu sei que você faz isso na sua casa, eu sei que você ora, eu sei que você conversa com Deus, mas esse é o momento que nós temos a oportunidade de fazermos juntos, como igreja de Jesus. Eu não sei como que você está assistindo esse culto, se é sentado no sofá, se é deitado numa cama, ou se... eu não faço ideia, mas eu queria que você, em reverência ao Senhor, se prostrasse diante dele e clamasse a Jesus por todas essas situações que o mundo vem enfrentando. Eu queria ler um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, nos versos 28 ao verso 30, um texto conhecidíssimo de todos nós, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras de Jesus. Esse nós podemos dizer que é um convite de Jesus. Um convite para quem? Um convite para todos nós. Um convite para mim, um convite para minha irmã e para o meu irmão que está assistindo esse culto, participando desse culto, mas em especial, esse convite é para todos os que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa de Deus é: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. No convite de Jesus, aponta para Ele mesmo. O convite de Jesus aponta para o centro que é Cristo. Ele faz o convite dizendo: vinde a mim. Nós precisamos nos achegar a Cristo, nós precisamos nos encostar em Cristo. A segunda verdade que o texto nos apresenta é: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse texto, esse convite de Jesus nos envolve, me envolve e te envolve no aprendizado. Nós precisamos aprender com Jesus. Aprendei de mim porque eu sou manso e sou humilde de coração. Talvez em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo, o que está faltando para nós é ser manso e humilde de coração. Então o convite de Jesus é para que nos envolve um aprendizado. Outra coisa que esse texto nos ensina é que humilde de coração, e achareis descanso. Versículo 29 fala: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus, meu irmão e minha irmã, resulta em descanso. O convite de Jesus para nós, além de apontar para Ele mesmo, além de nos envolver num aprendizado, ele resulta em descanso. Que nós possamos nos descansar no Senhor.
Em todo esse histórico, essa realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos atender o convite de Jesus. Vinde a mim, vinde a mim. Nós precisamos nos achegar mais a Cristo. Nós precisamos nos aproximar mais de Cristo. Então, nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu quero orar pela Igreja Presbiteriana do Jardim Olinda. Eu quero orar pelo país. Eu quero orar por você, que nesse momento está sentindo cansado e sobrecarregado. O convite não é meu, o convite é de Jesus. Nós precisamos, você não precisa se aproximar de mim. Na verdade, nesse tempo nem podemos, mas nós podemos nos aproximar de Jesus. Nós podemos nos apresentar a Jesus. Vamos orar? Ore comigo, meu irmão. Ore comigo, minha irmã. Converse com Deus, fale com Deus nessa noite. Clame a Ele. Levanta um clamor aí na sua casa. Levanta a sua voz. Chame Jesus para ser o centro da sua história, ser o centro desse culto, e que nós possamos honrá-lo verdadeiramente. Pai eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu apresento a minha vida diante do Teu altar. Eu apresento a vida do meu irmão e da minha irmã que está acompanhando esse culto. Eu apresento a vida daquele que eu ainda nem conheço, mas está participando da nossa transmissão online, Jesus. Senhor, eu peço para o Senhor, Jesus, visitar todo aquele que está cansado e sobrecarregado. O convite do Senhor nesta noite para nós é vivermos uma vida separada, uma vida santa na Tua presença. O convite do Senhor é para que nós nos aliviemos de toda a nossa carga, de todo o nosso peso, de toda a nossa preocupação, e depositemos no Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Então, Senhor, eu peço que o Senhor visite as famílias, eu peço que o Senhor visite os meus irmãos e as minhas irmãs, que estão sobrecarregados, que estão cansados de tudo isso que nós estamos vivendo, Pai. Visita-os com graça, com poder, com virtude, com graça, com unção, Pai, dos céus, que só o Senhor pode dar. Ó Senhor, carrega o nosso fardo, nos ajude a caminhar na Tua presença, nos ajude a nos equipar perante o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos livra do mal, livra o país, livra o Brasil dessa pandemia, livra o Brasil dessa nuvem de gafanhotos que nós nem sabemos a causa, as consequências que isso trará para nós, assim como já chegou na Argentina, no Uruguai. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, nos livre do homem mau, Deus, nos livre da afronta, do inimigo, do perigo, da espada, Senhor, em nome de Jesus. Visita a igreja do Senhor, visita o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, e nos livra, Senhor. Ó Senhor, carrega o nosso fardo, Pai. Ó Senhor, nos dê descanso. Ó Senhor, nos alivia a nossa carga, Pai, em nome de Jesus, e visita o Teu povo. Pai, eu clamo a Ti nessa noite, pedindo que o Senhor visite-nos com graça, visite a liderança com graça, Senhor, a liderança do nosso país, o nosso presidente, os governadores dos estados, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, os deputados, os senadores, aqueles que nos dirigem, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia desse povo e tem misericórdia de nós, Pai. Nós apresentamos essas vidas nas Tuas mãos e no Teu altar, pedindo que o Senhor com graça nos visite e nos opere o melhor do Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Esse culto é Seu, esse culto é Teu, Jesus. Essa mensagem, todo esse tempo, todos os louvores que nós já cantamos, é para o louvor e para a honra do nome do Senhor que é santo. Pai, nós apresentamos tudo isso nas Tuas mãos, pedindo que por misericórdia e graça do Senhor, o Senhor nos visite nessa noite, nos traga paz, nos traga descanso, nos traga refrigério, Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, visita aquele que está enlutado, Pai, visita aquele que está doente, enfermo, impossibilitado, Pai, em nome de Jesus. Visita aquele que está carente, aquele que está precisando de uma solução financeira, Deus. Senhor, realiza a vontade do Senhor, a vontade do céu, a vontade do Senhor na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita com graça, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. Vamos continuar cantando louvores a Deus. Esse culto é para glorificar o nome de Jesus. Esse culto é para engrandecer o nome daquele que é santo, santo e santo. Amém.
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem se começar, vem para adorar, quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Prezado povo de Deus, o próprio Deus nos deu a oportunidade de mais uma vez prestarmos um culto que somente é devido ao nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos vivendo esta prolongada pandemia e os dias vão passando, os números vêm crescendo e há uma preocupação das autoridades e de todo o povo, porque realmente vem afetando todo o mundo. E agora, esta semana, notícias de uma nuvem de gafanhotos que vem subindo aí a partir do sul do nosso país, e os estados do sul estão em alertas. São algumas coisas que a gente não imagina e de repente começa a aparecer. Isto me faz lembrar dos sinais antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Os sinais estão aparecendo aí. E creio que devemos estar atentos. Eu creio que a próxima vinda de Cristo está próxima. Mas eu gostaria de abrir a palavra de Deus para a leitura da mensagem que eu quero transmitir ao povo de Deus nesta noite. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19.
os 10 primeiros versículos. Vamos então abrir aí a palavra de Deus na sua casa, se você quiser acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 19, começando no primeiro versículo até o versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maior ou maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe esta parte das Escrituras que servirá de base para a mensagem desta noite. Vamos falar com Deus. Você aí na sua casa, aí com os seus familiares, tem a oportunidade de orar. Acompanhe esta oração. Se você tiver a oportunidade de segurar as mãos aí dos seus familiares neste momento, Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor concedeu ao povo de Deus de prestar um culto ao Senhor. Neste momento que vamos transmitir a mensagem que o Senhor tem para o meu coração e para o nosso coração, eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude, apesar das minhas limitações, e que o Senhor esteja com todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir o recado que o Senhor tem para nós esta noite. Em nome de Jesus, amém. Na palavra de Deus, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, Paulo faz uma afirmação que Deus não permitirá tentação que seja maior do que podemos suportar. Isso, meus amados ouvintes, é prova suficiente de que Deus conhece nossa fraqueza e nossa limitação. Mas, afinal, uma pergunta que pode surgir: qual é o nosso limite? Como podemos saber que estamos no ponto máximo de resistência? Existem muitas limitações comuns a todos os homens. Há muitas limitações, especialmente aqueles que estão na terceira idade, como eu. Eu gostava muito de futebol, mas hoje eu não consigo mais. Por quê? Por limitações. Mas existem muitas limitações em várias áreas. Por exemplo,
uma longa caminhada, fazer exercícios radicais. Alguns têm limitações em estudar línguas e falar, ler outras línguas. E poderíamos mencionar uma série de limitações comuns aos homens. A experiência de Zaqueu é uma prova incontestável de que, se estivermos realmente interessados nas coisas de Deus, sempre haverá obstáculos a serem vencidos, e que, se somarmos a persistência com a fé, o Senhor irá nos mostrar alternativas, nos mostrar estratégias para conseguirmos alcançar a vitória ou o alvo proposto. A história de Zaqueu eu quero destacar também uma grande verdade. Quando chegarmos ao fim das nossas possibilidades, é hora de buscarmos a Deus. Nós queremos propor um tema para a mensagem desta noite. O tema é superando limites. Na história de Zaqueu, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro ponto que eu encontro neste texto: Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Quem que era Zaqueu? Quem era Zaqueu? O nome Zaqueu significa puro, justo. Mas Zaqueu era judeu, chefe dos publicanos, rico, mas era desprezado por conta de sua função pública. Ele era cobrador de impostos para o Império Romano. E ele também extorquia. É isto que encontramos neste texto. Existem oportunidades na vida, prezados ouvintes da Palavra de Deus, que são extraordinárias, magníficas, mas se perdidas jamais voltarão. Eu gostaria de lembrar, receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor é ocasião que não pode jamais ser adiada, por hipótese alguma. Por isso, se você que me ouve nesta noite, você que está participando deste culto, se você ainda não fez uma decisão por Jesus Cristo, quem sabe Deus está falando no seu coração. Não perca esta oportunidade. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você, meu amigo, que está ouvindo esta mensagem, não deve deixar passar esta oportunidade. No versículo está escrito que Zaqueu não podia ver Jesus.
E o texto mostra os dois motivos. Quais são os motivos? Primeiro, a multidão. Jesus estava acompanhado por uma multidão. Segundo, a sua baixa estatura. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos falhas. Podemos pensar em defeitos que nós temos. Uns gostam de falar muito, outros gostam de ouvir muito, outros são participativos, impacientes, insensivos, descuidados, e poderíamos fazer uma lista enorme de defeitos. Todos nós temos defeitos. Os primeiros sentimentos que nos assaltam quando estamos no limite são o desespero, a ansiedade, o medo, o desejo de desistir. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. O segundo ponto que desejo destacar, Zaqueu, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo. Zaqueu não abriu mão de sua oportunidade. Valia qualquer sacrifício para ver Jesus. Nesse ato, eu percebo aqui Zaqueu revelando uma fé viva, uma fé ativa, uma fé operante. A mulher de fluxo sanguíneo tinha diante dela muitas barreiras também. Barreiras impostas pela lei, pelo preconceito social, pela fraqueza corporal e pela multidão. Mas aquela mulher acreditava numa alternativa, que era tocar Jesus às escondidas. E funcionou. Lucas relata que Zaqueu se antecipou, foi à frente da multidão, correndo, subiu em uma árvore. Isso nos ensina que quem quer ver a Cristo deve se apressar, sem se importar com a opinião dos outros. Imagine uma autoridade pendurado num galho de uma árvore à beira da estrada. E esta árvore foi o apoio de Zaqueu. Superamos limites quando surgem as crises, os desafios. Nós estamos diante de uma crise terrível, já há vários meses, e não há uma perspectiva de terminar logo esta pandemia. Mas existem outras crises no próprio ministério, no casamento, na saúde, na condição financeira, e poderíamos tecer mais crises e dificuldades. E é precisamente nesses momentos que obteremos experiências inéditas. Este é o segundo ponto que destacamos aqui. Zaqueu, correndo adiante, subiu em uma árvore para vê-lo. Mas vamos a um terceiro ponto que eu encontro aqui neste texto que desejo destacar. Jesus lhe disse: houve hoje salvação nesta casa. Zaqueu e sua família foram salvos. Foram salvos, mas só depois que ele rompeu com o pecado.
e buscou reparar erros passados. Seu limite era mais fundo e jamais o teria ultrapassado sem Jesus, sem dúvida. A barreira foi vencida quando Zaqueu rejeitou o orgulho e disse: resolvo dar, resolvo restituir quatro vezes mais. Todos nós precisamos de estímulos, todos nós precisamos de encorajamento para vencer os limites. Como exemplos, nós temos Josué diante de um desafio enorme de conduzir o povo de Deus. Elias, lá na caverna, ele teve medo. Foi necessário um estímulo, um encorajamento. Gideão contra os filisteus também foi encorajado pelo próprio Deus. Então esse é o terceiro ponto que destacamos. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa. Prezados ouvintes da palavra de Deus, os desafios estão sempre à nossa volta. E nestes últimos meses estamos aí cercados de desafios. Zaqueu venceu o dele, pois além de ter o privilégio de ver Jesus, ainda foi perdoado e salvo. Deus, o nosso Deus, sempre recompensa todo esforço sincero em busca da verdade, em busca da paz, em busca do perdão, em busca da salvação. Povo de Deus, subamos, pois, na árvore da sinceridade, na árvore do reconhecimento da nossa dependência de Deus, para que Ele, por sua grande graça, por seu amor, nos ajude a superar os nossos limites. No livro de Josué, eu quero encerrar no capítulo 6, versículo 14, o Senhor Deus se virou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Nós vamos falar com Deus mais uma vez e em seguida vamos impetrar a bênção. Ó Deus, nós tivemos a oportunidade de ser relembrados nas palavras de Jesus registradas por Mateus. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração, na nossa mente, especialmente na nossa comunhão com o Senhor e no nosso viver com as pessoas do nosso contexto, e que sejamos luzes por onde quer que estejamos. E agora, amado povo de Deus, que o amor infinito de Deus, que a graça eficaz suficiente de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e que as ternas consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, agora
e para todo sempre. Amém e amém.